então, o nosso trabalho, no Evangelho, capítulo 3, e vamos ler a leitura do versículo 7. Não contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. E partiu Ló para o Oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade da Campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram 9 varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti, e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Bom, aqui nós tivemos uma visão global, toda a extensão do versículo e dos processos. Os processos necessários de desvinculação para que cada qual assuma o seu trabalho. Comentamos nos nossos últimos encontros a necessidade, muitas vezes, de estabelecer um peso próprio. Peso esse que naturalmente está apoiado nas nossas próprias escolhas. O primeiro movimento dessa segunda parte do capítulo 13, falando da contenda e da escolha, deseja para nós que a contenda muitas vezes é o componente decisivo para que o nosso crescimento aconteça. Nós podemos chamar de contenda os nossos conflitos. Porque quando estamos apaziguados, quando estamos serenos, estabilizados, não surge em nós qualquer necessidade de mudança. O incômodo é um componente fundamental para as nossas mudanças. Se não existir o incômodo, nós teríamos de ficar na mesma situação. Aqui no caso, nós temos uma contenda entre os padrões de Abrão e os padrões de Ló, dentro de uma projeção que se subdivide nos diversos elementos que atuam como servos ou pastores. Aqueles que têm um papel de servir e cuidar. Mas que elementos em evolução que o são, também são sujeitos a uma série de dificuldades, foi o que aconteceu com os pastores. Eles que deveriam estabelecer a pacificação, o cuidado, o resguardo, acabaram por ser elementos geradores de disputas e contendas que nós até avaliamos como brigas, situações que definiam a condição de uma busca
ou novos espaços. Aqui identificamos a nossa realidade pregressa. Ló, como sendo todas as nossas condições anteriores, o elemento que alcança um piso, mas um piso cujo patamar está aquém das projeções operadas como conquistas por Abrão. Abrão consegue estabelecer a cada instante o seu pacto com o divino. Ele renova o seu pacto a cada instante. E esse pacto, ele acaba sendo um componente estabelecido pela própria ação divina, que chega, revela-se e demonstra. Olha, o que eu te disse lá, de novo, você olha para o sul, olha para o norte, olha para o sul, para o oriente, para o ocidente, você pode percorrer toda essa terra. Essa é a ideia de produzir. A extensão é ilimitada, a abrangência enorme, e assemelha ao pó da terra, definindo a infinitude, a grandeza daquilo que era a promessa do Senhor para aquele que não tem a sua comunhão. No caso de Ló retrata o nosso passado quando é feita essa correlação que nós vamos tentar aqui trabalhar. Que nós já comentamos o 7, o 8 e o 9. Então hoje nós começamos a partir do versículo 10. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Então aqui, era como dois elementos, o jardim do Senhor e o Egito, né? Dois elementos. O que significa o era como? O que nós poderíamos falar e desenvolver a partir dessa expressão? Era como? Aqueles que participam de reunião mediúnica devem já ter escutado essa expressão inúmeras vezes, quando os médiuns relatam aquilo que visualizam no plano espiritual. Falam assim, é como se fosse uma geleia azulada. Aí ele fala assim, é como se fosse um jato de luz, ou parece um líquido, né, de tal cor. O Aracon sugere uma referência com aquilo que é o nosso conteúdo. Nós projetamos o nosso conteúdo e nomeamos aquilo que não conhecemos como sendo algo como se fosse aquilo que não conhecemos. Será que é uma geleia? Será que é uma luz? Será que é um líquido? Será que é o quê? Na verdade, nós não conhecemos. Tanto assim que o que pareceu a Ló era como um jardim perfeito, irrigado, todo, né, com um potencial de produtividade imenso, uma terra próspera como o Egito, potencialmente. É o Nilo aqui, ó, o Jordão é o Nilo. Tudo aquilo que eu vi lá é aqui. Então, em termos de potencialidade, que nós correlacionamos com os conteúdos que nos são próximos. Esse é o processo de crescimento. Até que nós chegamos à conclusão que aquele que parece nem sempre o é. Nem sempre o é. E vejam bem como o versículo termina. Antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Antes. Pois, naquele lugar, ele só identificava o quê? Prosperidade, crescimento, vida boa. Sem qualquer desafio. Uma vida serena, estável, sem dificuldade. E essa é a condição. Então, o que nós podemos falar do viu de Ló? E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão. E viu. Esse viu
Ele levantou os olhos também, né, gente? Até mesmo para identificar a potencialidade, há necessidade de uma projeção do texto, para que ele possa assimilar o que é potencial onde ele está sendo colocado. Eu acho que voltar não era como. Se você falou não era como, eu estou vendo de outra forma. Pode ser, você disse que nós é o nosso passado. Então, o nosso passado, vamos dizer assim, a oportunidade que Deus nos deu para a gente trabalhar e chegar ao hoje. Então, todas as oportunidades que Deus nos oferece, não é ótimo para nós naquele momento? Sim. Então, aquilo ali não é uma maravilha, não é um jardim, não é um edifício? Mas a partir do momento que eu entendi dele, eu disse, vamos ser tudo? Então, eu não vejo que era como assim. Então, tudo que é nos dado era como necessidade nossa. É um aspecto interessante que também se apropria, tá? Esse apropria são aspectos que nós vamos, né, lançando mão. E tudo aquilo que nos chega, potencialmente, é excelente. Excelente. Nós podemos fazer da nossa oportunidade aqui um laboratório excepcional, mas podemos também transformar numa linha de consciência de estudo. Depende de nós, né? Depende de nós. Agora, o aspecto do era como, que nós estamos tentando dizer, é o seguinte, aquela história, você cumprimenta na rua quem você conhece, é assim? Nós ainda somos egressos dessa realidade. Nós não temos essa dinâmica de cumprimentar todos, de desejar um bom dia, como nosso lar. Como nosso lar, que todos se cumprimentam, desejam um bom dia, marchando de cabeça, quer dizer, uma vida convivial que respeita, né? Incondicional. Um desejo do melhor para o outro, seja ele quem for. Porque ele é, no mínimo, seu irmão. Ele é, no mínimo, seu irmão. Só que quem dá conta de ver a irmandade não é nós. Quem dá conta de ver a irmandade, nós voltamos ao versículo 8. Que é o motivo da não contenda, porque irmãos somos. Muitas vezes nós colocamos a paternidade divina só a partir de Jesus, né? Nós já comentamos isso aqui. Mas quando nós estudamos de forma assim, mais detalhada, mais criteriosa, mais minuciosa, os registros de Moisés, nós observamos que a ideia da paternidade já era, o Deus único já era dotado, ou já era uma atribuição dele como Criador, a condição de paternidade. Como irmãos somos? Irmãos somos. E ele falou somos, mas não só ele e Ló, mas os pastores também. E nós somos todos. Podemos apropriar essa condição. Embora esses me atendam e aqueles o atendam, na verdade todos somos irmãos. E deveríamos conduzir o nosso processo de crescimento de uma forma fraterna, amigável, leve. Se não é possível viver juntos, vamos viver separados. Mas que a contenda não seja a tônica do nosso crescimento. Não sair da agressividade, da disputa. Nós não precisamos de a terra grande, o filho enorme. Se não der aqui, está ali. Aquela história que Emmanuel, né, que registra, seus amigos te abandonaram? Vocês lembram dessa orientação de Emmanuel? O que ele fala? Seus amigos te abandonaram? Então, o que ele fala? Arrumou outro. Não é mais ou menos isso? A terra é grande, gente. Para ficar só naquela condição. Mas é aquilo que você está trazendo, porque Ló, ele está representando os nossos padrões do passado que já vivenciamos, de sair para esse outro aspecto, esse novo desafio está aí, né? Só que a todo instante, mesmo aquilo que nos parece familiar, já é novo. Tudo que nos parece familiar já é novo. Então, está o dia. Nós estamos nessa máquina do dia. Aí nós vamos olhar o dia, tá? Vamos escapou do outro lado do rio. Aí vamos voltar para casa para poder fazer a cor. É o mesmo rio? Não.
Então, me parece ser a mesma coisa. Mas pelos próprios fluxos da vida, nada é igual. Tudo é novo. Então, o novo precisa ser introjetado na nossa intimidade como uma dinâmica de vida. Nós hoje não pensamos como ontem. E muitas vezes nós queremos sustentar o pensamento. Aqui é o jardim. E que jardim que era o jardim do Senhor? Não era o jardim que representava lá atrás, não era? Não, capela? Não era da nossa história? Parece, mas não é? Claro que não é. Nós não somos os mesmos, os lugares não são os mesmos. Em função do novo que é componente de vida, que é a lei de evolução. A lei da vida, do movimento. Então essa ideia do rio é clara. Nós não temos a menor dificuldade didática de apropriar a partir desse elemento concreto. E é isso que aconteceu. Ele olhou e viu que era cômodo. Por isso que não era ou Éder, não era ou Egito. É um outro piso, a todo instante, né? A todo instante nós temos, isso me parece. Quando você, qualquer coisa que nós vamos descrever, qualquer elemento que nós vamos descrever, que nós não ainda criamos um símbolo verbal, né? Uma palavra para definir livro, né? Livro. Quando foi que nós convencionamos chamar, né? Essa estrutura, esse objeto que contém informações de livro. Então nós convencionamos. Mas livro, no passado, era esse formato? Não era. Era um pergaminho lá, livro da vida, né? Então até o formato era outro. Mas era o livro lá. Por quê? Continha informações, que eram um objeto que era utilizado para leitura, para estudo. Então nós podemos apropriar aquilo que a palavra sugere, né? Então quando a gente fala em livro, nós vamos aceitar na nossa intimidade o modelo que para nós representa aquilo que não está diante de nós. Então a representação era como seria a representação. E nós precisamos de elementos representativos ainda para que nós possamos apropriar especialmente os ensinamentos que são transcendentes. Denise, eu posso ver esse jardim em pequeno jardinzinho num vaso, de acordo com a minha dimensão do olhar? Sem dúvida. O jardim japonês, gente, qual é o espaço que o jardim japonês precisa, né? E é maravilhoso, né? Um bonsai, gente, você vê aquelas coisas mais lindinhas, né? E aqui nós temos, era como, né? Era como. É realmente uma tentativa de resgatarmos aquilo que nos parecia o quê? Bom. Aquilo que nos parecia bom, agradável, né? Era bom, era agradável. Exatamente. E nós recordamos a questão da própria maçã, né? Lá da maçã ou fruto, né? Nós colocamos como pela maçã, mas os frutos daquela maçã, que era agradável à vista, né? Então, novamente, a vista. E ouviu. Então é fácil a gente entender que pela visão a gente pode ser muito mais enganado do que pelo sentido. Estabelecer qual o componente que nos engana mais. Isso depende da parte de cada forma. Alguns ainda nem dão conta de ver, tá? Tanto assim que qual era o primeiro passo quando uma revelação surgia? Era o ouvir, né? Abrir o céu e uma voz, né? E ouviu uma voz. Não viu nada. Ouviu a voz.
O próprio Paulo, ele ouviu, né? Ele ouviu. Então alguns nem conseguem perceber através da visão. No caso, Ló já tinha muitas conquistas. Ló já estava muito preparado, ele era rico. Ele era rico em gado. Ele já havia apropriado muitos sérios valores. Quando nós falamos aqui representativo do passado, mas nós estamos falando de um passado profundo. Vejam bem, é Egito, né? E é um passado profundo com muitas conquistas. Só que as conquistas de Abraão eram além da dele. Então ele já era um gerente, né? Vamos colocar assim, né? O gerente, ele já era o dono dos bens. Tanto assim que ele já apresentava uma gama imensa de servidores, como pastores e intermediários, cuidando aquilo que estava sobre a sua condução. Ele gerenciava. E aquele que gerencia é aquele que representa a vontade ativa. A vontade ativa, qual que ela faz? Ela escolhe. E a proposta, a conversa, nós chegamos no empate. Agora é a hora da escolha. Como nós vamos resolver isso? Na sabedoria de Abraão, eu sabia que junto não seria possível a condução de todos esses recursos. E nós comentamos isso super detalhadamente quando nós fizemos a comparação, né? Do trabalho e do crédito, entendeu? Porque cada qual tem que crescer a partir do seu próprio eixo, que um não cresce à sombra do outro. Cada um tem que representar na vida aquilo que representa a sua individualidade, o seu dom. Eu não posso viver periodicamente o dom que é do outro, nem o outro, nem delegar ao outro viver aquilo que é o meu dom. Porque as construções são pessoais e intransferíveis. Então, esse foi um grande momento. E vejam bem, tudo aquilo que nos parece bom, e com o tempo se apresenta para nós como questionável, como nós poderíamos avaliar? Uma ilusão, né? Na ilusão, na visão de Ló, quem que escolheu Ló? Quem? No entanto, ele tinha só a corrida, não é? A campina. E no caso, qual foi a promessa para Abraão? Norte, sul, leste, oeste. Toda a extensão da terra. Ele optou por aquilo que ele viu, desde a concretude. E assim nós poderíamos trabalhar a questão do imediatismo. Tá certo? Nós queremos levar vantagem muitas vezes, não é? E algumas pessoas falam assim, se fulano escolheu ali, pode saber, né? Se alguma vantagem tem. Nós vamos pensando assim, qual será que é a vantagem que tem que existe nessa escolha? Que eu posso até não perceber, mas que existe alguma vantagem, existe. Porque nós acreditamos que não somos o quê? Astutos, né? Nós não somos mão da astúcia da serpente, não. E aí essas escolhas que nos parecem as melhores. Está errado, gente? Dentro da nossa visão, me foi dado. Se eu não escolher, o que nós vamos falar? Que é bobagem, né? Que é bobagem. Só que aquilo que nós escolhemos, às vezes, como sendo o melhor, pode, ao longo do tempo, trazer na sua intimidade uma série de desafios que nós não contávamos. Vejam bem, ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Olha só, gente, era tudo fértil. Mas e os habitantes?
qual seria o desafio de Ló? Os habitantes ainda não estavam despertos para a relação com o divino. Muitos de nós vivemos esse lampejo de comunhão com o Senhor, mas ao longo das nossas 24 horas do dia, a fração é pequenininha. Na grande maior parte do tempo, nós somos maus e pecadores contra o Senhor. Nós somos assim. Então a nossa condição é inexistente, porque embora o nosso interesse, as nossas viciações, todas as nossas dificuldades, a grande questão de egoísmo e orgulho, a vaidade, gente, a vaidade pega mesmo, com força, né? E tira o nosso tapete. Quando nós somos tocados na nossa vaidade, quantos desafios são implementados por nós para assegurarmos a nossa integridade. E essa condição aqui, como Sodoma e Gomorra, fica para nós como uma grande questão. O que seriam essas localidades em nós? Então nós falamos muitas vezes da queda dos nossos corações. Qual seria a condição da queda dos nossos corações? Será que é uma campina fértil? Ou será que ela ainda apresenta áreas desertificadas ou áreas construídas, cidades edificadas, com muitas construções, mas com emoções, como maus e pecadores contra o Senhor? Todas as nossas construções são assim, em função das nossas dificuldades. E aí surge um grande desafio, que são os nossos conflitos existenciais. Tentando trabalhar. Quando as coisas não saem de acordo com o nosso interesse ou de acordo com a nossa expectativa, qual costuma ser a nossa reatividade? Revolta? Vamos colocar aqui um pouco? Vamos colocar alguns itens aqui que surgem a partir dos desafios que o novo traz. Revolta. Como que a revolta se manifesta? Agressividade. Agressividade é uma tônica da revolta? Agressividade. Fuga. Eu acho uma das coisas é intolerância. Intolerância. Podemos fazer uma negação? Negação. Pode chorar? Verdade. Dá vontade de sair com... Ai, que preguiça de verdade. Nossa, né? Esperança ligada a resistência. Certo? Preguiça. Às vezes tem até tempo. Salve, você? Aquela endorfina, né? Constrangimento. Depressão, desânimo, depressão, tá? Constrangimento, qual a ideia do constrangimento? Ajudei. Qual é a ideia do constrangimento? Você está caindo no... Impotência, constrangimento de impotência? Caindo Tá. Impotência. Então vamos trabalhar esses aspectos a partir de uma orientação. A pessoa fica cansada, gente? Dá um cansaço? Cansaço, mesmo sem fazer nada. sem fazer nada. Pode ser um cansaço assim,
físico, pode ser um cansaço físico, emocional, Desestrutura emocional, né? desestrutura seu emocional, desestrutura. Estou precisando muito de ouvir isso. Grande aqui, né? Porque como aqueles, né, não trabalham nos últimos tempos, têm sido mais voltados para a evolução que poderia ser. É uma evolução que toca um aspecto da evolução, que é a nossa evolução pessoal. Né? Nós estamos aqui buscando isso, né? Não é Abraão, isso vem como um pano de fundo, como um estilo, como um toque, para que nós possamos apropriar os aspectos que eles são para nós, os modelos que eles são, e a partir desses modelos nós tentarmos trazer para a nossa intimidade. E na nossa intimidade identificarmos que poucos são esses, que a partir da análise que a doutrina espírita nos propõe, nós possamos incorporá-los e utilizá-los para a nossa libertação espiritual. Para estabelecermos o nosso passo antes, como Abraão. No caso, nós teríamos vários elementos na nossa estrutura, que seria o self, o nosso superconsciente, né? Uma série de expressões do superego, né? Vários nomes dados para aquele componente que seria o modelo máximo da nossa conexão com nós, para que a gente pudesse acessar esse nosso eu superior, a nossa parte sábia, os nomes mais diversos. Porque nesse componente nós temos tudo aquilo que nós necessitamos para elegermos a trajetória mais produtiva, mais acertada, aquela que gere melhores frutos. Só que quando nós entramos nesse aspecto da revolta, isso é comando de self, de superconsciente? Não. É comando de onde? Isso. Então é comando que vem de baixo, né? Então nós podemos estar assim, fluide, né? Então tudo aquilo tem estruturas, tá? Que retratam o nosso estudo. Exatamente. O meu interior e uma série de componentes. Então nesse momento, quando a revolta vem, ela vem de baixo para cima, né? E só no negócio, só até quando a gente consegue palpar tamanha a densidade, a nossa informação, tudo isso é código, né? É código. E nesse processo antecedente, uma série de expressões surgem. No caso aqui, nós teríamos o nome dado a neurastenia, tá? Nós ficamos neurastênicos. As pessoas dizem xingar, dizendo, não, deixa de ser neurastênico. Antigamente xingaram, bem antigo isso, né? Que neurastenia, né? Neurastenia não são todas de verdade. Neurastenia é a pessoa, sabe? Que tem aquele choque, uma taxa né? Aquela pessoa, irritabilidade, né? Aqui dentro da agressividade, a irritabilidade, a ira vem como uma expressão dessa neurastenia ou uma debilidade dos nervos. E aí a pessoa às vezes caía num quadro de desânimo, tá? Professor, a neurastenia pura. Eu dei choque de nervo e não ia saber de mais nada. Deitou e pronto. Tá certo? E em função de quê? Aí vamos buscar a origem dos quadros, mais vezes, é tudo diagnostica, tá? Ao quadro de academia. E nós viemos trabalhando no assunto, nos diz o seguinte, que em geral é o cansaço, o componente que detona esse choque, vamos chamar de choque dos nervos, tá? Esse ataque dos nervos, de qualquer ordem. Mas, que na verdade, nós poderíamos dizer
que o grande desafio da neurastenia seria uma dificuldade de adaptação. Nós hoje somos convocados a adaptarmos às circunstâncias mais diversas, né? Antes não tinha telefone, depois não tinha telefone, depois do telefone tem o telefone, o celular, tem que, né? Que já não é bom. Depois do celular, qualquer lugar, né? E a evolução pede para nós, a partir do novo, um eterno adaptar, né? E nós temos que adaptar, acomodando os nossos medos a essa realidade. Se a pessoa pensou o seguinte, não, é sobre esse tema, que é uma esquina de uma unha dentro de um tema central, existem não sei quantos mil artigos da informação, a era da comunicação. É possível lê-los? Não. Aí você fala, não. Já li só as referências bibliográficas, mas estou cansada só de ler as referências. Então, nós quanto mais os artigos. Então, aqui nós percebemos, já era cansado. Então, nós temos que nos adaptar a essa nova realidade, a esse leque de ofertas. E nós, muitas vezes, não temos o devido equilíbrio para nos ajustar. E a falta desse equilíbrio, a falta da moderação, da temperança, dessa medida do meio, gera em nós o desafio da adaptação. E aí sim, nós estamos diante desse defeito. Então, sem falar que esse cansaço que todo mundo reclama, é exatamente isso, o medo do novo? Nós poderíamos dizer que esse cansaço seria a nossa dificuldade de adaptarmos a esse novo. Adaptarmos a esse novo. Porque às vezes a pessoa começa a falar, só a pessoa fala, você está cansado, você não fez nada. Não é? E aí você fala, nossa, que um cansaço. Aí você fala assim, não, é porque eu estou em fome. Aí a gente eu entro num ambiente de mediunidade, né? Porque aí a gente tem a culpa da mediunidade, né? E aí ele mata com ranço, me tudo estou desmediunidade, né? Dificuldade de adaptação, não existe. Na realidade, é exatamente identificado para resistir. Não resistais contra os exilados, né? Isso foi dito para quem, gente? Para Paulo. Agora imagina se nós começamos a falar assim, nossa, eu vou limpar isso tudo aí. Mas eu não tenho que segurar isso, olha. Eu vou conseguir fazer uma leitura de alguns discos, alguns aspectos, mas a totalidade, essa não me pertence. É porque está muito difícil. Exatamente, trabalhar a resignação. Dinâmica. Porque a termo resignação, toda dinâmica deve ser demais, né? Quando ela fala assim, resignação, dinâmica. Porque é muito bacana a qualificação da resignação, né? Quer dizer, não me pertence ainda, né? Não me pertence ainda. Será que é desculpável, Lenir? O quê? Eu estou bem preocupada, eu ia te pedir até uma audiência que você vai fazer. Sabe por quê? Eu estou com duas cunhadas, uma de 85, além do meu marido, e uma de 80. 2 meses foram muito belos. E eu começamos um desequilíbrio. Um dia eu estou bem, um dia eu estou num cansaço, vontade de fugir. Aí eu fico preocupada, é por isso que eu te falei. Então, gente, olha, ter cuidado. Aqui nós podemos fazer uma parte, porque estamos aqui da comunidade, não é mais que nós estamos envelhecendo. E daqui a pouco o outro tendo que cuidar de nós. Eu também estou nova, né, Lenir? São 3, 4 velhos. Mas olha só, quais que são as orientações nessa dinâmica? Dá-se de vestir? Não existe essa opção. Não existe essa opção. E se você desistir, você está saindo fora da hora do contexto. Então, o que acontece? A adaptação envolve exatamente esse desafio. E a resignação dinâmica é essa.
Aqueles que trabalham, né, na geriatria e sugerem técnicas, né, para os cuidadores, porque o que acontece? Um cuida, e 10 criticam, né? É assim que funciona. Um cuida e 10 criticam. E ele o seguinte, você viu que está com uma escara ali no braço, que tem um vermelhinho começando. Olha que você vai dar, né? Aí você vai cansando só quando ela estica. É isso? Então nós temos que trabalhar um plano de equilíbrio muito grande para absorver aquilo que nos pertence e aquilo que é do outro. Nós temos uma dificuldade enorme, e aí nós vamos perceber na dinâmica da neurocenia como a raiz está vinculada à culpa, porque nós queremos dar conta de tudo. Nós queremos dar conta de tudo. E nós não damos conta de tudo. Aí o que a doutrina espírita traz para nós? Por que você está culpado tanto? E por que você quer dar conta de tudo? A resposta é fácil, gente? Muitas vezes, por quê? Não, é fácil. É fácil, não é difícil a resposta, não. Genericamente, aí nós respondemos assim, certamente eu os abandonei no passado, né? Eu os abandonei no passado. Não, mas pode até ter abandonado mesmo. Aí, quer dizer, eu os abandonei no passado, e aí eles foram maltratados, dormindo, né? Não, Cristian não. Nós não falamos que nós não. Deus está me dando a oportunidade de ressarcir meus erros do passado. Nós falamos nosso discurso, né? Nosso discurso é esse. Estou tendo a chance de ressarcir meus erros do passado. Então, diante disso, eu tenho que fazer tudo e mais alguma coisa. Porque é a minha oportunidade de ressarcir o passado. Só que tem que Deus te deu uma família numerosa, tá? Te deu uma família numerosa. Deus te deu recursos materiais. Deus te deu a possibilidade de ir e vir. Então, está só uma surpresa. Esse aqui tem de bom tamanho, então? Aí você diz assim, gente, reunião de família. Reunião de família. Nós somos, não vou colocar muito numeroso, nós somos 3. Nós somos 3. Então nós vamos definir o seguinte. São 7 dias na semana, né? São 7 dias na semana. Como que nós vamos organizar os cuidados? Com a disponibilidade de cada qual? Aí todo mundo fala assim, eu trabalho de segunda a sexta. Aí outro fala assim, eu trabalho de segunda a sábado. E além de tudo, no domingo você sabe que eu tenho que ir para o sítio para ver como é que estão as coisas lá. Ou seja, sobrou o quê? Nada, né? Sobrou nada. Então, essa é a realidade que nós vivemos. Mas, um consciente de família, ótimo, gente. Então vocês não podem. Quem vocês vão colocar no lugar de vocês? Porque nós não pensamos assim. Quer dizer, nós podemos fazer a nossa parte pessoalmente, mas nós temos que também delegar a responsabilidade para aqueles que estão envolvidos. Porque é muito confortável ter um cuidador 24 horas para poder falar que fulano faz, eu estou tranquilo, porque fulano está fazendo cuidando super bem. Não é assim? Ótimo, excelente. Então a questão da família. E aí você diz, não tem irmão. Gente, não tem filho, tem neto, tem tudo. E cada um vai dar a sua cota. Eu tenho uma família que eu cuido dela, que é admirável. Porque os filhos, existe essa condição, os filhos estão os que deveriam não se comprometem. Mas a família do núcleo que se compromete conseguiu estabelecer um padrão de participação enriquecedor até para os filhos que estão envolvidos. Jovens, já foram criados uma dinâmica que cuidar é um ato de amor. Cuidar é um ato de amor. Mas quando nós agregamos tudo em nós mesmos, então nós acabamos com a nossa vitalidade e isso surge a revolta, tá? Por conta do cansaço, que é físico às vezes. É o cansaço físico, é braçal, tá? Então, se nós estamos diante disso, uma parte de mês pode vir.
tá? A neurastenia manifesta, ela pode acontecer. Porque tudo tem preço nessa vida, em termos da nossa realidade completa. E se achar que vai fazer. Kardec foi divertido, gente. Kardec queria tudo. Queria responder as cartinhas toda hora do próprio punho. E foi chamado, o cansaço, nós precisamos das suas forças, vai dar uma chance aí. Vai acontecer, e aconteceu, e ele teve dificuldade, ele moderou, mas não conseguiu não, porque existia um compromisso, tem que fazer, só que nós precisamos direcionar, e aqui a palavra é adaptação. Aí o que acontece? Tem os recursos, já falei da família, né? Tem os recursos materiais. Mas aí o que acontece? Se estamos dando, ao invés de alugar uma cama, não é o seu caso, alugar uma cama, né? Tem controle remoto, por um tempo, tá? Usando os recursos que a natureza divina, né? Dispensou a nosso favor, aí o que nós fazemos? Deixa eu estar lá levantando o braço, né? Que eu faço eu própria. Então nós nos colocamos como uma força de trabalho que na verdade teria que ser uma força apenas intelectual e para delegarmos o cuidado. O que é mais importante? Nós achamos que as obras para nós é pôr a mão na massa. Nós acreditamos nisso. Quando vão as segundas suas obras, nós acreditamos. Mas existem muitos trabalhos. Tanto assim que o trabalho daquele que gerencia a vontade ativa, que ele tem visão, ele consegue administrar muito mais coisas. Se nós nos afastamos e adaptamos à realidade, os internet precisam ganhar, eu posso apropriar no meu plano de conhecimento, eu não posso pagar muito, mas se ganhar, dá para fazer dessa forma. Posso criar uma condição. Isso tudo nós precisamos escutar, porque quando alguém nos diz, nós não queremos escutar, porque a gente acha que a gente tem que fazer. Mas nós precisamos começar a cuidar. Teve uma reportagem que saiu numa revista de projeção e mostrando o papel daqueles que cuidam com pessoas com Alzheimer, cada vez mais, né? E o desafio que é. Na entrevista, tinha uma foto da pessoa que era a cuidada e do cuidador. A cuidada devia estar com uns 90 anos e a cuidadora com uns 60. Mas com certeza na imagem era o contrário. Sabe? Na foto era o contrário. A cuidadora que tinha 60 estava com 90 ou mais. Estava assim, acabada, sugada, tá? Desgastada no último grão. E a outra estava com aquela pele, cadeirinha arrumadinha, estava no canto. No entanto, aquela foto assim, vou falar assim, a denúncia do equívoco do cuidador, porque a minha sofrendo é o equívoco do cuidador. Uma das coisas é o seguinte, então não pode não, então gente, 3 horas da tarde, quarta-feira é a hora do meu salão. Então, estou indo para o salão, mas ir para o salão tem tudo, vocês entenderam? O que significa a história? É a hora do meu cuidado. Mas como que eu vou para o salão deixar? Como que eu vou fazer a ginástica e deixar? Nós temos isso. O que nos leva a agir dessa forma? Gente, é a culpa. E a culpa que aprisiona, ela não nos projeta. Ela nos paralisa, tá? E aí, o que acontece? Nós vamos, e vocês observaram como que esse padrão tem tudo a ver com aqueles comentários na época do alcoolismo que nós comentamos sobre a codependência? Vocês já imaginaram, nossa casa, não é? Mas, assim, vocês já imaginaram a situação de uma pessoa que coloca o foco da sua existência, vamos colocar assim, né, da sua vida, só cuidando de uma pessoa? Teoricamente, a tendência é essa pessoa cuidar e ir embora mais rápido, né? E não é que foi embora e a pessoa fica com a própria vida. Como é que vai ser?
Aí tem o vazio existencial. Quando nós não fazemos por nós mesmos. Quando nós deixamos de viver a nossa própria vida. Então, falar que está cansado, nós nos tornamos repetitivos. Isso é um cuidado que a gente tem que ter. Mas, falar para nós, estou cansado, cheguei no meu limite, isso é saudável. Desde que, a partir dessa conscientização, nós tomemos providências adaptativas. Não dá mais, não quero isso. Porque senão a gente transfere a culpa aí mesmo. Você percebeu, tem 10 irmãos e ninguém faz nada. Aí nós começamos. Aí ficamos definidos, cobrando os outros. Vamos fazer essa estratégia. Gente, ó, tem recurso? Não tem. Não adianta. Ninguém se compromete, não existe dinheiro, não existe, então quer dizer, não tem gente, não tem dinheiro, não posso ir nem vir. Você já imaginaram? Se for esse o contexto? Então, se o contexto for esse, que às vezes ocorre, nós vamos lembrar da situação do livro Ação e Reação, que era a mãe, né, que cuidava de um filho deitado ali numa esteirinha, né, numa condição de penúria extrema, miséria, né? O alto que promoveu a assistência, e era um resgate difícil. Existem essas situações? Existem. Existem essas situações também, mas nós temos que avaliar qual é a realidade na qual nós estamos inseridos. Se nós estamos vendo que só uma festinha no contexto, e deixando de ver um leque de opções. Em geral, a gente deixa de ver esse leque de opções. Diga aí. Eu tenho uma opinião que isso tudo é válido, mas tem uma coisa, e se o filho ajuda o cuidador, não vai direto, não desgruda, não dá, ele ajuda, mas não sai. Então o filho, como você falou aí, constante. Como é que acontece uma coisa dessa? Mas o que pediu ajuda, Mas foi por isso. não faz diferença. Pois é, isso existe também, né? Eu ouvi de uma pessoa essa semana, falou assim, que eu era assim, eu levava minha mãe no cabeleireiro e ficava de olho, assim, ela está bem posicionada aí na cadeira? É isso, né? Está bem posicionada aí na cadeira? Sabe que não precisa cortar um pouquinho assim, né? Detalhe. Gente, isso é o quê? Extremo zelo. Mas, ao mesmo tempo, é uma posição do cuidador que se força e se exaure. Aí essa pessoa dizia assim, eu acho que eu mudei mesmo. Você pediu que eu cheguei no salão, deixei ela lá e voltei pra casa? Isso é um processo, parece pequenininha, né? Parece você mínima, mas faz tudo em termos de postura e adaptação. Essa hora, se eu tivesse voltado para o cabelo, não foi na cadeira e corta, não. Agora é a hora de delegar. Então, a questão do exercício de delegar. Bom, nós estamos num convívio, a arte do conviver fala disso, né? Se nós temos essa visão de que a pessoa pede, mas não dá conta, é o que mais acontece, né? Pede, mas não dá conta, como nós poderíamos auxiliar essa pessoa? Se nós estamos no lugar de quem observa, como nós poderíamos auxiliar? Nós podemos fazer como Jesus e como Abraão fez. Que lado você vai escolher? O que você vai fazer? Você vai fazer o supermercado? Você vai levar para... Entendeu? Você vai fazer o supermercado? Ou você vai... Bem prático. Ou vai levar para cortar o cabelo? Tá? Ao invés... Mas mas aqui nós estamos falando, a gente precisa de já eu vou fazer o supermercado, eu te ajudo.
e depois eu vou levar para fazer o caminho. Não, hoje nós vamos fazer diferente. Porque se você for fazer o supermercado, então eu vou levar para cortar cabelo. Essa posição clara, sem discussão. É isso que eu estou falando. Perdão. A nossa arte aí, como alguém que viu para auxiliar a pessoa, tá? E começar o processo de desvinculação do processo. Tá? Então, se fosse fácil, não existia nem uma condição. Só que, olha só, o que Joana de Anjos fala. Esse cansaço, essa estafa, né, gente, que nós falamos em todos os aspectos, não recompõe-se com o repouso. Não recompõe nem dormir, não. Tá? Fica aqui, sabe? O desgaste fica. Então não recompõe. Você fala, preciso de uma boa medição. Não adianta. Porque tem que trabalhar mais profundamente. E vejam bem, quando o Estado já está nessa forma, que já evoluiu o cansaço tal, que você dorme não adianta, aí o que acontece? Aí você fica irritado, que são pessoas, mal-humorado, aí você fala assim, não adianta, nada que eu faço dá certo, eu pessimismo, né? E aí sim nós podemos falar que nós já estamos no quadro aspecto, irritados, mal-humorados e pessimistas, tá? Irritados, mal-humorados e pessimistas. Aí, feito esse diagnóstico, nós podemos estabelecer. Foi um trabalho excessivo? Pode ser. Mas a colocação dela vem para uma condição. Como? Não é o trabalho em si, mas como o trabalho é feito. Era como, e aqui de novo o como. O como que define o modo de cada um. O modo de cada um se relacionar com a vida. O modo que a pessoa é para se adaptar à vida. Então, no modo nós estamos pensando o componente que promove toda a série de dificuldades. Qual é a minha motivação? Quais são as compensações que eu espero a partir disso? Quando eu elejo um cuidado excessivo, em geral nós estamos em busca de quê? De aprovação, de reconhecimento, não é? Nós damos muito amor porque na verdade nós queremos receber muito amor. Nós damos muita atenção porque nós queremos receber muita atenção. Só que, em troca daquilo que nós almejamos, nós recebemos apenas críticas, novas exigências, mais e mais e mais e mais. E aí a situação fica insustentável. Você cria já a sua copa. No entanto, o que acontece é que não houve qualquer reconhecimento. E aí nós nos sentimos o quê? Insatisfeitos. Nós não nos sentimos realizados. E é isso que resolve. Porque nós não estamos nutridos, não estamos alimentados. E vem todo um estado de ansiedade. Quando será? Quando será que o retorno virá? Nós ainda temos uma resposta, né, gente? O que a gente fala? Não vai te faltar cuidador, não é? Nessa vida, com certeza, nós próximos. Então, nós visamos o pagamento, né? Nós visamos o pagamento. Não é condicional. Porque nós falamos que a sementeira é livre e a colheita é obrigatória. Então, eles estão lançando boas sementes. Não vai faltar cuidado da Tentei no seu anônimo, quem dá moradia não vai faltar moradia. Não falando então, quer dizer, mas se não ficar fazendo só isso, é a mesma coisa de cobrar, Só que a gente cobra assim, a gente cobra perder de vista, né? Nós estamos cobrando perder de vista. E ainda não é um exercício de amor incondicional. Aí o vídeo
Ah, será que já é a vida? Acho que nós já estamos a orar. Começando a preparar o terreno, né? Então, são muitos desafios. Se a gente reconsiderar a forma como nós estamos interpretando todos esses conceitos que foram lançados com um sentido. O sentido dessa sementeira foi de libertação, não de escravização. Senão nós vamos ficar na roda reencarnatória. Hoje eu dou, hoje eu dou, né? Desse jeito, fica na roda disso. E isso exaure, isso cansa. Então qual seria a nossa condição? Até uma série de sintomas que são colocados aqui como expressão dessa nossa ansiedade, que é uma ansiedade mórbida, né? Doentia. Muitas pessoas têm irritabilidade, umas ficam sem comer, outras comem demais, outras começam a trabalhar e não conseguem repouso, aí esse repouso não sustenta, gera um estado de insônia, um distúrbio do sono violento e aquela interrupção contínua, aí vem a preocupação demasiado com a própria saúde, insegurança no comportamento, são muitas as manifestações do processo. Podem surgir impotência sexual, problemas de dores menstruais, né, as dismenorreias, e até quadros de dormência, até paralisia, decorrente disso, tá? O corpo clamando, né, mostrando. E no relacionamento, se relacionar com uma pessoa neurastênica é fácil? Não é difícil, não tem nada que é fácil agrada, né? É uma dificuldade. E isso tudo, né? Além de tudo, né? Aquele que eu parei de saber e tal, o que é isso? Desconfiança, ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer, desconfiança contínua. Mas eu viver um estado de alerta e isso no seu organismo gera toda uma descarga. Porque você fica no estado de alerta, de controle total, descarrega de adrenalina e isso sobrecarrega e isso gera uma condição de resposta no seu organismo que vai exaurindo. Gera até um estado de desgaste muscular ali no tal estado de alerta e quebra, vai quebrando, gerando uma condição de glicemia alterada no seu organismo e você começa a ter sintomas físicos evidentes. Algumas pessoas até chegam num estado de desmaio, né? Nessa posição. Deixa eu fugir dessa vida aí, deixa eu dar uma apagada para ver se quando eu voltar o quadro é diferente. Então nós percebemos como a situação é delicada. Então, como sair disso? Como sair disso? É culpa. É culpa, não é? Não foi feliz na minha experiência pregressa, né? Não é isso? Não fui efetivo. Mas e hoje? Como eu tenho sido? Como eu tenho agido? Então, nós estamos falando de dois aspectos. A culpa e os tormentos internos, né? E tormentos internos diante das questões que são próprias. Então, nós temos de fazer uma análise da realidade. O que é o real? Quando nós fizemos um levantamento de tudo que existe, nós estamos fazendo um levantamento do real. E dentro desse real, qual a parte que me cabe? Tá, existe culpa? Qual de nós aqui não teria, no seu levantamento pregresso, uma série de dívidas a serem pagadas? Qual de nós? Não existe não, é um planeta que tem ações e provas. Se tivesse, isso não existe não, todos nós temos núcleos de culpa. E nesse momento, quando nós estamos visitados pelas grandes provas ou exigência de testemunhos, nós temos de utilizar a nossa inteligência a nosso favor. Porque senão, nós iremos continuar só me sair.
sem planejamento, nós não chegamos a ter aquela meta que desejamos. Planejar a própria vida, dentro desse contexto, o que eu preciso, o que eu não preciso. Isso é trabalhar a adaptação. Agora trata que seja o microfone. O ambiente é pequeno, fechado, quente, seja o ventilador. Isso é adaptação, não é? Da mesma forma, a dinâmica do nosso dia a dia. Trabalhar a adaptação. Isso a partir da análise da nossa realidade. Porque não adianta. Se eu ficasse aqui, né? Só pensando abanar você e resolver. O cuidador não devia fazer isso, tá? Ele fica pronto, tentando minimizar o desconforto do outro, gerando um desconforto supremo para si próprio, tá? Então tá bom, então por aí nós observamos. Só que essa expectativa de receber compreensão de todos, uma análise e uma cooperação fraternal daqueles que estão junto de nós, isso sempre acontece. E aí a palavra, nesse contexto, seria aquilo que foi trazido pela Enis. Comprometimento pessoal. Comprometimento pessoal. Então, o nosso grande desafio na atualidade é estabelecer o nosso comprometimento pessoal em relação à própria vida. Olha, nós ainda esperamos. O que ele vier, ele é muito bem-vindo. Isso é o ideal, gente. Libertar das expectativas. Isso é o ideal. Porque o que nos frustra são as expectativas que nós projetamos. E aí que vem a questão. Expectativas. Quando nós falamos de expectativas, nós poderíamos até retomar uma fábula que nós não trouxemos aqui. Vocês lembram da fábula dos dois alforjes? Vocês lembram? Lembram? Alguns não, então não vou recordar qual era. É aquela fábula que dizia da condição que Júpiter teria convocado os animais, para serem ouvidos. E eles trabalhariam nessa audiência com Júpiter a exposição dos limites pessoais, para que Júpiter tivesse algum trabalho na Terra. Resolver as dificuldades e limitações que cada um reclamar. Mas o que aconteceu? Que cada um chegou lá, nessa reunião, e foi apresentar as suas próprias qualidades. E não tinham consciência do seu limite. Aí você lembra do macaco. O macaco funciona, tem a cabeça bem posicionada, um corte adequado, membro adequado. Coitada do urso, né? Grandalhão sem jeito, vocês lembram? Grandalhão sem jeito, né? Desconjuntado. Aí o urso, só quer dizer, ele não viu nada nele, ficou do mesmo tamanho, né? Então vamos pronto, então já que o urso tem problema, então urso, você. O que você acha de você? Bem, graças a Deus, né? Só, o problema, na verdade, é com o elefante, coitado do elefante, né? Aquele bosque enorme, né? Todo, aquele grandalhão, né? Grandalhão, assim. Aí, já que não tinha nada, foi o elefante falou assim, não, tudo bem, graças a Deus também. O problema é com a baleia, né? A filha da baleia. Como que alguém pode ter aquela gordura toda, né? E nós observamos a formiga também, como que vai ser isso? Não, coitada da larva, né? Aquela leite muito feia, né? Aquela leite muito feia. Então aí vem a história. Que a colocação é que o ser humano se vê como alguém que está com dois alforjes. No alforje, né? Então ele coloca segurado no ombro e coloca no peito os defeitos alheios. E atrás os próprios defeitos.
próprios defeitos. Então, os próprios defeitos não são identificados, não são vistos. Mas quem está atrás daquilo que aquilo anda, identifica facilmente os nossos defeitos. Né? E é isso que acontece. Nós estamos sempre vendo, né? Viu? Nós vemos o defeito alheio. Só que existe uma questão que é a projeção e a negação. Eu nego em mim e projeto no outro. Eu nego em mim e projeto no outro aquilo que está em mim. Então, uma questão para nós observarmos quais são as nossas dificuldades e os nossos limites seria nós sairmos dessa condição de defesa quando nós usamos uma máscara, né? Uma máscara socialmente aceitável, e começamos a identificar aquilo que nós estamos valorizando como dificuldade e defesa do outro e avaliarmos até que ponto aquilo não nos pertence. Aquilo não é nosso. Porque o discurso e o que foi apontado, olha você ver, desajeitado, que foi a condição dita em relação ao outro. Não está com ninguém desajeitado das mãos. A pequenez e a feiura da comida. Comida é tão bonitinha assim. É tão pequenininha, né? Então aquilo que ela viu lá fora, na verdade é aquilo que ela identificava nela própria, mas de forma inconsciente. Então a revolta que surge como uma emersão livre, mostrando essa série de desconfortos, pode ser um momento de avaliação daquilo que está fora, incomodando, mas que tem a ver com a nossa condição íntima, para que possa ser feito um trabalho de adaptação e recomposição frente à própria vida. Tá? E os desafios, eles não são pequenos mesmo. Eles serão elementos importantíssimos a serem trabalhados e nós poderíamos sair de um plano de mentiras, né? Interpretando assim uma série de posicionamentos, porque existe a condição do deslocamento, né? Deslocamento. O pessoal, né, que morava lá, Sodoma e Gomorra, como é que eles eram? Maus, e eles eram pecadores contra o Senhor, né? Será que Ló não tinha isso em si? Tá certo? Ah, é uma pergunta de deslocamento, né? Pode falar. Uma irmã também fica acamada. Eu gosto de agora, na família, não tem assim, porque uma irmã que está com uma coisa fora, todos os implicados, porque ela não aceita a pessoa de outra religião, ela chega a visitar é uma situação muito delicada, eu não sei se eu sabendo com posição. Gente, não é só isso que foi a tentativa da resposta, né? Que nós tentamos trazer assim, caminhos e estratégias. Nós podemos sugerir à pessoa o autocuidado, né? É o que nós falamos. O exemplo dado foi, ou você vai para o supermercado ou você vai levar para cortar o cabelo. Para sugerir um certo afastamento do processo, né? Um certo afastamento. Agora, aceitar é algo de foro íntimo. E o tempo de cada qual. Aqui nós estamos falando, tendo em vista a nossa situação de cuidadores em potencial. Nós somos cuidadores em potencial. Todos nós aqui. E cuidados também em potencial, né? A nossa situação vai de um extremo ao outro. Mas, quando a situação bater a nossa porta, a gente lembre disso, para usar a nosso favor, para sermos cuidadores que
cuidadores que não sejam descuidados de si próprios. Olha só, cuidadores descuidados de si próprios, tá? Uma outra coisa interessante que eu ouvi essa semana foi que uma mãe cuja filha, assim, numa situação de extremo cuidado, e a filha, assim, chorou, e virou para a mãe, e chorou. Aí a mãe perguntou, por que você está chorando? Ela falou assim, olha para você e veja o que eu fiz com você. Então vejam bem, a lucidez do cuidado, e vendo o tamanho do desgaste. Olha o que eu fiz com você. Aí a mãe olhou no espelho e disse, né? Deu conta de ver. E aí se posicionou, tá? Se posicionou e retomou. Então é essa questão. Mas quando você está diante de uma situação que o cuidado não perdeu a crítica, né? Ainda, né? Porque muitas vezes a gente quer mais, né? Quer mais, porque ser cuidado é uma delícia, né, gente? Ser cuidado é uma delícia. Mas nesse caso, nós percebemos a lucidez e a outra eu quando eu ouvi se posicionar, adaptou. Então é uma coisa muito linda, né? Uma situação muito rica. Aí essa evolução, ela acontece do lado positivo também. Você admira uma pessoa, às vezes que ela tem, você tem potencial, que você já tem, né? Exatamente. E que você tem que, em geral, aquilo que a gente admira, passa muitas vezes por aqui, que eu tenho potencial, mas ainda não manifestei. É uma questão, né? Onde eu quero chegar, né? Onde eu quero chegar. Mais alguém? Ah, Maria. Oi? A pessoa que cuida, eu estou pensando numa outra forma. Alguém que eu contrato para cuidar. Né? Sim. E normalmente eu estou pagando essa pessoa que vai cuidar. Então, eu percebo uma desconfiança com esse outro, essa outra pessoa chega das maneiras de estar abraçada no ambiente também, né? Muitas vezes ela fica extremamente insatisfeita, coagida, ela não pode expressar, fazer aquela sua sugestão nacional, porque se ela não ganhar a confiança do outro. Então, um passo muito importante é que quando a gente está num lugar cuidando, às vezes aquela pessoa vigilante, ela é muito desconfiada. Então, nós temos que conquistar a confiança dela. Isso é um passo. A outra coisa é que aquela pessoa, no dia que ela se vê também cuidada, ela vai relaxando. Porque eu penso que a pessoa, por exemplo, essa mãe, que a filha fez o olhar e a mãe respondeu, a mãe já tinha conquistado um patamar. Então, essas pessoas saudáveis respondem muito bem às intervenções racionais. Normalmente, esses lares que tem, igual ela ficou lá terminando o paciente, são pessoas que estão debaixo de grande constrangimento, descuido, com um sentimento interno muito desarmonizado. E aí elas não têm esse olhar para ver. E normalmente a pessoa que ainda está na posição de cuidar, ela está muito lúcida e ela está sobrecarregada. Porque ela tem, na vida dela, tem que ter um olhar para o outro e aí vai. Eu só que tem a questão da confiança, ganhar conquistar ao longo do tempo, eu penso que o caminho pela emoção, até chegar no momento racional, mas também eu não sei se eu estou correndo. Isso é apenas uma sugestão. Então, gente, nós temos aqui, dentro do que nós conversamos, possibilidades, né? Nós estamos levantando possibilidades. Receitas prontas, elas não funcionam, né? São possibilidades que nós levantamos. São caminhos, são sugestões, como diz. Hoje as que nos parecem melhores são essas. Amanhã certamente surgirão outras possibilidades. Hoje, esse aqui que nós temos, eu estou lá, nós pensamos na utilização da nossa inteligência. Mas aquele que já consegue vibrar uma faixa de amor, ele pode até fazer todo o trabalho com tamanha leveza, com tamanha leveza, dentro dessa lucidez e conquista, que ele está sendo cansado, ele? Não.
tá certo? Mas nós pensamos nesse lugar que é um lugar comum. O lugar dessa estafa, esse lugar desse cansaço, mesmo sem fazer nada. Né? Às vezes o cansaço pode olhar. Nós estamos perdendo da nossa realidade, né? Porque nós estamos falando do real, né? Qual que é o nosso real? Tem que estar teorizando, né? Porque para a irmã Clara, né? Para a Zenóbia, tá certo? São modelos para nós, onde nós queremos chegar, né? Onde nós queremos chegar. Mas, no lugar onde nos encontramos, nós não somos nem nascidas, né? Nós não somos nem nascidas que estavam ali naquele serviço de enfermagem, né? Como uma cuidadora, né? Como uma cuidadora, mas anos e anos fazendo o mesmo trabalho, com a mesma dedicação e com a mesma recomposição, porque o trabalho era nutritivo. Porque o trabalho é nutritivo. O objetivo do trabalho é ser o alimento do espírito. Mas nós recebemos os trabalhos e as oportunidades como um elemento que toca a nossa alma de forma muito pesada, como um eterno sacrifício. Tá? E enquanto for um sacrifício, nós estaremos exauridos. A questão passa muito por aí, né? A exaustão em função da não aceitação. E a palavra hoje, acho que fica para nós a colocação clara, a resignação dinâmica, que poderia ser decodificada como a aceitação do real, né? Poderia. Aceitação do real. Momentos surgirão de agressividade, de vontade de fugir, de repente até para outro planeta, né? Ficar bem longe. A intolerância, muitas vezes nós vamos negar, isso não é meu, isso não me pertence. É uma série de elementos que farão parte das nossas reações íntimas. Nossa impotência. Mas quando surgirem esses elementos, a gente sabe, bom, não dou mais conta, isso não é mais meu. Por exemplo, no nosso último encontro, daquela senhora que a complicação estava suprema lá, ela saía, dava uma comidinha lá na igreja e voltava e ia tomar o chá dela numa boa, tranquila e serena. Mas o que aconteceu com ela? Deixa isso lá na mão de Deus, né? Então, está bem potente, gente, o que nós vamos fazer? Correr aqui por nós. Hã? Correr aqui por nós. Mas coloca na mão de Deus que dá mais certo. Tá, ele corre, põe na mão dele. Coloca na mão de Deus que dá mais certo. Isso aí é bom funciona. A resignação que e fazendo a parte que é possível, que é viável. Cansei, para que ele pega dormir, né? Talvez com atitudes assim bem pontuais, talvez, aí é um outro caminho, né? Aí nós saímos do intelectual, né? Do emocional e partimos para o clássico, do material concreto, né? Desde dorme, porque quando é mamãe, você está dormindo, por exemplo, 2 horas da tarde, não vai dormindo, o que aconteceu? Aí se levanta, sai do seu quarto, 4 horas, é todo mundo assim, né? Com o olho, o que aconteceu? Eu falei, não, estou super cansado. Eles estavam super cansados. Aí quem sabe assim, algumas pessoas, né, se tocam. São caminhos, são sugestões, né? Nós só vamos chamar de sugestões. E o convite é esse ganho, porque aquilo que é operacional e o cuidador é um trabalho operacional, existe, né? Estratégias adaptativas. Direção. O que eu ia falar na hora, nem sei se vocês vão me falar agora, é que a mãe cuida do filho antes da doente. Ainda vive não é nada não. Exatamente. É aqui eu tenho uma coisa. Cuida da sogra, da avó, da mãe, das pessoas que são mais. Melhor amor. Aí você tem que ver. A mãe não fala, não, mas
Gente, mas é isso mesmo, né? Nós vamos num processo crescente, né? Para finalizar, acabou que nós ficamos na neurotenia. Neurotenia, mas ainda dentro do deslocamento, gente, a história do deslocamento aqui ela é fundamental, tá? O deslocamento tem sido um caminho que nós utilizamos com muita frequência, tá? E um caminho assim, que também não traz bons frutos. Toda vez que nós deslocamos de um processo contínuo, tentando buscar soluções para minimizar as nossas dificuldades, e nós só geramos novas mentiras, tá? Nós só geramos novas mentiras. Esse deslocamento, você pode sair do problema? É como se nós assim, falassem, isso não é meu, isso não é meu, é fuga, né? A fuga, né? Tá? Ou essa dificuldade não é minha. Também é um tipo de deslocamento, tá? Então nós vamos criando uma série de estratégias que não costumam ser as melhores. Então, quer dizer, nós já vimos como Sodoma e Gomorra pode exigir muitos cuidados especiais. No versículo. Na semana que vem, nós percebemos assim, com mais clareza, na sequência, né? Porque para Ló já está bem definido. Então, a vez na semana que vem, nós começamos a partir do 14. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se afastou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, do sul, e do oriente e do ocidente. Para percebermos aqui a diferença, né, das escolhas de cada qual. Foi a proposta a partir do homem. O homem à frente ao elo da vida, né? O elo da vida é assim, dentro desse cuidado. Quem está à frente consegue sinalizar para o outro: olha, a escolha é sua. Tá? Foi isso que Abrão fez com Ló. Agora, no caso de Abrão, a escolha e a diretriz veio de cima. Então, nós percebemos, né, de onde é que está vindo a orientação para nós. De onde é que nós estamos conseguindo assimilar os estímulos que são para nós condições que podem ativar movimentos mais positivos, movimentos novos com resultados melhores, né?